Me fala se vocês estão vendo minha tela. Boa noite, Vanderleia. Oi, boa noite. Estão vendo minha tela? Sim. Sim, Tá. Então, olha só. Se eu passo um sistema de equações assim, x mais y igual a 40, 2x menos y igual a 50. Eu posso fazer pelo método da adição ou pelo método da substituição. Aqui eu vou escolher o método da adição. Por quê? Porque um deles vai se anular aqui. 1x mais 2x dá quanto? 3x. 3x. 1y menos 1y, 0. 0. 40 mais 50, 90. 90. Então, x vai ser 90 dividido por 3. Então, x é 30. Eu vou guardar essa informação aqui. Aí, eu vou pegar uma das equações. Vou pegar a primeira, por exemplo. Vou substituir o valor de x, que eu achei que é 30. E aí, quem vai ser o meu y? Vai ser 40 menos 30, que dá 10. Então, y é igual a 10. O que geometricamente isso aqui quer dizer? Geometricamente, isso quer dizer que essa equação aqui e essa equação aqui vão se encontrar nesse ponto, x igual a 30, y igual a 10. Eu vou reescrever cada uma dessas equações em função de y. Vou deixar y isolado, ó. Y é igual a 40 menos x. E nessa aqui de baixo, 2x menos 50 é igual a y. Então, y é igual a 2x menos 50. Então, olha só. Na primeira equação, o a é o número que está do lado do x, é menos 1. Então, essa primeira equação, ela é decrescente, mas ela passa no 40. Então, ela é assim, desceu a serra. E a segunda equação, o x é o 2. E ele passa no menos 50 e ela é crescente. Subiu a serra. E o que significa esse 30 e esse 10? Esse 30 e esse 10 é o ponto de interseção entre as retas. Quando o x é 30, o meu y é 10. Então, quando você resolve um sistema de equações, o que você está achando, na verdade, é o ponto de interseção entre as retas. Foi? Deu para entender isso? Sim. Eu resolvo sim. o sistema de equação e eu olho aonde ele passa. Ó, outro exemplo. 2x mais y igual a 14. 5x mais 2y igual a 20. Nesse caso aqui, eu não coloquei um com positivo e outro negativo. Então, eu vou fazer pelo método da substituição. Vou isolar o y aqui. Y vai ser 15 menos 2x. Vou pegar esse valor, vou substituir aqui embaixo. Então, vai ficar 5x mais 2 vezes, no lugar do y, eu boto 15 menos 2x, igual a 20. Aí, faço distributiva. 2 vezes 15 dá 30. 2 vezes menos 2. 4x. Isso. Aí, 5x menos 4x dá x. E aí, o 30 vai para o outro lado negativo. 20 menos 30, menos 10. Então, o valor de x é menos 10. Agora, eu vou achar o valor de y. Y é igual a 15 menos 2 vezes menos 10. 15 menos e menos dá mais. 15 mais 30 dá 35. Então, o valor de y é 35. Então, isso quer dizer que geometricamente essas equações se encontram nesse ponto. Essa é a minha primeira equação. A segunda equação é essa aqui. Vou jogá-la para cá. Se eu isolar o y, vai ficar 20 menos 5x sobre 2. Esse é o valor de y.
E aí o que eu vejo? As duas equações têm o valor de x negativo, né? Então as duas equações são decrescentes. Mas eu sei que essas duas equações se encontram no ponto x igual a menos 10 e y igual a 35. O que mais que eu sei? Eu sei que a primeira equação, que é o y igual a 15 menos 2x, ela é decrescente e ela passa no x igual a 15. Então ela vem assim, ó. Ela passa no menos 15 e ela passa aqui na interseção. Depois eu tenho a equação y igual a 10 menos 5x. Ela é decrescente também, só que ela vai passar para cá assim. Então ela vai vir mais ou menos assim, passando no 10. Deixa eu fazer maior, porque ficou muito apertada e fica feio. Uma vai passar no 10, a outra vai passar no 15 e a interseção está no 35 com menos 10. Então a interseção das equações está aqui. A primeira equação é decrescente, ela passa no x igual a 15. E a segunda função também é decrescente e ela passa no y igual a 10. Acho que agora ficou melhor, né? E aí esse aqui é o ponto de interseção. Esse é o ponto onde as equações se cruzam. Mesmo as duas sendo decrescentes. Foi? Uhum. Sim. Agora vamos ver outro exemplo. Cinco x mais 12 igual a y. 7x menos 7x menos 20 igual a y. Eu já botei as duas iguais a y, então eu posso fazer o quê? Eu posso escrever, fazer o método da substituição nas duas. Porque eu já dei as duas isoladas, o valor de y. Então eu vou fazer pelo método da substituição. Vou pegar e vou igualar as duas. 5x mais 12 é igual a menos 7x menos 20. 5x mais 7x é igual a menos 20 menos 12. 5 mais 7, menos 20 menos 12. X é igual a menos 32 sobre 12. Simplificando, menos 16 sobre 6, menos 8 sobre 3. Esse é o valor de x. Vou pegar e vou descobrir o valor de y. 5 vezes menos 8 terços mais 12. 5 vezes 8. Vou fazer o MM sempre 1 e 3, vai dar 3. Menos 40 mais 36, dá quanto? Então esse é o ponto de interseção. X igual a menos 8 terços. Y igual a menos 4 terços. Eu vou fazer aqui. Um deles passa no ponto igual a 12. O outro passa no ponto menos 20. O outro passa no y igual a menos 4 terços com menos 8 terços. Então, menos 8 terços aqui. Menos 4 terços aqui. Então, a equação 1 eu vou botar de vermelho e a equação 2 eu vou botar de azul. A equação de vermelho ela é crescente e ela passa do 12, então ela tem que vir assim, ó, vou falar que tá tudo. Subiu a serra. E a outra equação ela é decrescente e ela passa no y igual a menos 20. Então ela vem, ó, desceu a serra. Então ambas passam nesse ponto de interseção. Outro exemplo, eu falo assim, ó, eu tenho uma reta, vou fazer o contrário agora. Essa reta, essa reta. Elas se encontram no ponto 2 e 6, reta 1, reta 2. Cada uma vai representar uma função.
eu falo que a reta 2 passa no ponto menos 40 e a reta 1 passa no ponto 30. Então, a gente sabe que esse ponto aqui de interseção, ele é 2 no x, 6 no y. E ela pertence às duas retas. E na reta 1, corta o eixo y no lugar de 30. Então, com isso eu já sei que b é igual a 30 na função do primeiro grau. E y é igual a x mais b. Só que nesse ax mais b, eu sei que b vale 30. Foi? Até aí? Sim. Sim ou não? Peraí. Não sei se estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Estou ouvindo. Não, é porque o outro fone não tá funcionando, eu não tava ouvindo, desculpa. Aí aqui, ó, Tá. ele passa em que ponto? 2 e 6. Então, no lugar do y eu vou botar 6. No lugar do x eu vou botar 2 e vou repetir o a. Vai ficar 2a igual a 6 menos 30. Quanto é que é 6 menos 30? 24. Isso. E aí eu vou fazer menos 24 dividido por 2, que vai dar menos 12. Então, essa função aqui, ela é menos 12 no A e mais 30 no B. A gente descobriu quem é a função da reta 1. E a reta 2? A reta 2, ela passa onde? No B igual a menos 40, que é esse ponto aqui. Então, a função y igual a x mais b, eu já sei que é do tipo y igual a x menos 40. E aí eu vou substituir o ponto 2 e 6. 6 que é y é igual a 2a menos 40. 2a é igual a 6 mais 40. Quanto é que dá 6 mais 40? Dividido por 2, 23. Então, a é 23. Então, a equação a função desse aqui é y igual a 23x menos 40. Essa vai ser a função da equação 2. Foi ou não? Sim. Vamos ver mais um exemplo. Ó. Vou dar outra equação. Essas duas funções se encontram aqui no 10, 30. Eu não vou falar o valor de B. Essa equação 1, ela passa aqui no x igual a 30. E essa equação 2 aqui, ela passa no x igual a 5. Então, vamos lá. Na reta 1, quais são os pontos que eu tenho? Eu tenho o ponto de interseção P, que é 10 no x, 30 no y. E eu tenho o ponto Q, que é a raiz da função, porque ela corta o eixo x. Esse é o eixo x, esse é o eixo y. Então, ela tem coordenadas o quê? 30 no x, 0 no y. Aí eu vou pegar isso, y é igual a x mais b. Vou substituir o primeiro ponto. 30 no y é igual a 10a mais b. E a segunda? É 0 no y é igual a 30a mais b. Aí, se eu subtrair e fizer uma equação menos a outra, 30 menos 0, 30. 10 menos 30, 10a menos 30a, menos 20a. B com menos b vai embora. Então, a vai ser igual a menos 30 sobre 20. A é igual a menos 3 meios. E o valor de b?
Ó, já sei que a função é y é igual a menos 3 meios de x mais b. Aí eu substituo um dos pontos para achar o valor de b. Vou pegar esse ponto Q aqui. 0 no y é igual a menos 3 meios vezes 30 mais b. Quem vai ser b? Vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. E eu vou ter 3 vezes 30, 90, dividido por 2. B igual a 45. Então, essa função é y igual a menos 3 meios de x mais 45. Essa é a função da reta 1. Vou fazer a mesma coisa com a reta 2. Eu tenho o ponto P e o ponto R. Então, na reta 2, eu tenho o ponto P, que tem coordenada 10 no x, 30 no y. Tem o ponto R, que tem coordenada 5 no x e 0 no y. Eu vou fazer y é igual a x mais b. Vou substituir. Primeiro y, 30 é igual a 10a mais b. E o outro, 0 é igual a 5a mais b. Vou subtrair uma da outra. 30 menos nada, 30. 10a menos 5a, 5a. B com menos b vai embora. Então, quanto vale a? 30 dividido por 5. A vai valer 6. Então, já sei que a função é do tipo y é igual a 6x mais b. Vou pegar esse ponto e substituir. 0 é igual a 6 vezes 5 mais b. B vai ser igual a menos 30. Então, qual é a equação dessa segunda aqui? Y é igual a 6x menos 30. Isso aqui vai ser a equação da reta 2. E essa aqui vai ser a equação da reta 1. Muito difícil? Ou deu para entender? Deu pra entender. Jamile Vanderleia também? Deu. Sim. Tá. A gente tem também, por exemplo, quando a gente fala em intervalo, né? Por exemplo, essa reta aqui, ela passa no 3 e no menos 10. Então, ela é do tipo y é igual a x menos 10. Vou substituir esse ponto aqui da raiz. 0 é igual a 3a menos 10. 3a igual a 10. Então, a vai ser igual a 10 sobre 3. Tá. Então, essa função é do tipo 10 terços de x menos 10. Se eu falar assim, ó, para quais valores essa função é maior do que 0? Ela é maior do que 0 para essa região aqui, ó. Porque essa região, no y, está na parte o quê? Positiva. Então, essa função é maior do que 0 se x for maior do que 3. A função é igual a 0 se o x for exatamente 3. Por quê? 3 é a raiz, é onde corta. E a função é menor do que 0 se x for menor do que 3. Então, essa parte aqui é toda negativa. Foi? Sim. Qual outra maneira que eu posso representar isso? F de x é positivo em qual intervalo? De menos infinito até 3 aberto. Também posso representar assim, né? Com parênteses. A função é igual a 0, x igual a 3. E a função aqui é menor do que 0. Ela é maior do que 0 para 3 até mais infinito. Pavuna, que
porque aí também é a mesma coisa que o quê? Abre parênteses, 3 mais infinito, fecha parênteses. Isso aqui é o que a gente chama de estudo dos sinais. Estudo dos sinais de uma função, de uma reta. Tá? E aí isso pode ajudar a gente entender quando eu tiver problema assim, ó. Te dei uma reta qualquer, te dei uma parábola qualquer. E aí eu pergunto assim, em que região dessas duas que tudo é positivo? Ó, na reta, o que está abaixo do eixo X é tudo negativo. O que está acima é positivo, não é isso? Agora eu vou olhar para a parábola, vou botar a parábola em vermelho. A parábola, o que está abaixo do eixo X é negativo. Tudo que está acima é o quê? Positivo. Positivo. Então vamos supor que essa aqui é uma reta que tem raízes 2 e 6. E ali é uma reta do primeiro grau que passa no ponto 3. Então, para que valores de x esse gráfico, a interseção desse gráfico, né? A junção do gráfico é positiva. Para a reta, a partir de 3 é positiva. Só que para a parábola, entre 2 e 6 não é positiva. Então, essa região aqui, do 2 até o 6, eu não posso pegar. Eu tenho que pegar a região maior do que 6, que está para cá, ou então a região menor do que 2. Só que a região menor do que 2 é negativa aqui embaixo. Então não me interessa se eu fizer a interseção. Agora, a região maior do que 6, ela está para cá na parte positiva. Então, a junção, né, se eu for pensar, dos gráficos, ela vai ser positiva se eu pensar no x maior do que 6. A junção dos gráficos vai ser negativa se eu pensar no x menor do que 2. E aí o gráfico vai ser nulo se o x for igual a 3. E o outro vai ser nulo se o x for igual a 2 ou 6, que são as raízes daquela parábola. E a função vai ser negativa se x menor do que 3. A função g vai ser negativa se x estiver entre 2 e 6. Deu para entender isso? Uhum. Vou botar que aqui é o x do vértice, sei lá, 10 e 20. E aí isso aqui vai crescendo para cada lado, né? Aonde é que essa parábola é positiva? Nessa região aqui. Essa região aqui está acima do zero, do eixo x. E abaixo é tudo negativo. Então, se o x for igual a menos 9, o que acontece com a função? Ela é exatamente zero. O que acontece com a função se eu pegar entre menos 9 e 9? A função é o quê? Positiva, maior do que zero. Se eu pegar o x igual a exatamente 9, a função é nula. Se eu pegar o x menor do que menos 9, a função é negativa. E se eu pegar x maior do que 9, a função também é negativa.
igual a 9 é maior do que 0, menor do que 0. Né? Se eu pegar x igual a 10, então o f de x é 20. Só que esse x igual a 10 é o meu vértice do x do vértice. E esse f de x igual a 20 é o meu y do vértice. Ou seja, isso aqui é onde eu tenho a simetria. O que isso quer dizer? É aonde a parábola é dividida no meio. Da parte crescente e da parte decrescente. Exatamente no meio. Foi? Foi. Então, o eixo de simetria aqui é esse. Ou seja, a função, a parábola vai crescendo e depois ela vai decrescendo. Uhum. Então, se eu quiser falar que x menor... eu já botei que a função é crescente, não preciso botar, já botei. Agora, vamos pensar com a parábola desse jeito assim. Aqui é 6, aqui é menos 4, aqui é menos 8 e o x aqui é 2. Vamos fingir que isso está bem no meio. Tá? Aí eu vou pensar. Isso aqui é o meu eixo de simetria. Então, para cá, a função é crescente e para cá, a função é decrescente. Né? Uhum. E aí, eu aqui, essa parte aqui é negativa porque está abaixo do eixo e essa parte é positiva porque está acima do eixo x. Eu já fazia o sinal. Se o x for menor que menos 4, a função é maior do que 0, positiva. Se o x for exatamente igual a menos 4, a função é o quê? Nula, porque é a raiz. Né? Uhum. Se o x estiver entre menos 4 e 6, o que acontece com a função? É negativa. Isso, ela é negativa, ela é menor do que 0. E se o x for exatamente 6? É 0. F de x é 0. E se x for maior do que 6, a função Positivo. é positiva. Então, ela é crescente se x maior do que 2 e ela é decrescente se x menor do que 2. E se o x for exatamente 2, é o vértice da parábola. E aí o y do vértice é menos 8. Foi? Sim. Foi. Tá. Se ele te der um gráfico assim, esse gráfico é o gráfico do y igual a x elevado a 3. X tem 3, é como se x ao cubo, né? Então, o eixo dele está aqui. A simetria dele é o eixo y. Se o x for 0, o que acontece com a função? 0 elevado a 3 é 0. Então, a função é 0. Se o x for maior do que 3, ela é crescente e ela está na parte o quê? Positiva. Então, a função é maior do que 0. Se o x for menor do que 3, ela é decrescente e ela está na parte negativa. Então, f de x é o quê? Menor do que 0.
crescente se x maior do que zero, decrescente se x menor do que zero. E se ela for assim? Isso aqui a gente chama de y igual a raiz cúbica de x. O eixo aqui tá aqui, né? O eixo de simetria que eu digo, ela é crescente aqui e decrescente aqui. Essa parte é positiva porque está acima do eixo x, né? E essa parte é negativa porque está abaixo do eixo. Então, se x for maior do que zero, a função é positiva, crescente. Se o x for igual a zero, a função é o quê? Nula. Se o x for menor do que zero, o que acontece com a função? Negativa. Então, ela é crescente aonde? Se x for maior do que zero. E ela é decrescente se x menor do que zero. Foi? Foi. Sim. Muito bem. Agora vamos pensar nas funções periódicas, por exemplo. Essa função aqui é zero, uma crista, uma onda dá 2π. 2π, crista, onda 4π, 4, onda, crista, 6π, por aí vai. Então, se aqui é π. E a altura dela é igual a 1 e a mais baixa menos 1. Essa função aqui é a função seno de x. E aí, o que eu posso considerar aqui? Se o x for igual a zero, a função é nula. Se o x for igual a π, ela também é nula. Se o x for igual a 2π, ela também é nula. Só que isso acontece para todos os múltiplos de 0, de π e 2π, não é? Então, eu posso dizer que se o x for da forma kπ, onde k é um número maior ou igual que 1, então a minha função é nula. K, que eu quero dizer, é porque eu vou ter π, depois 3π, 5π, são os múltiplos de π. Se x for da forma 2kπ, que são os múltiplos de 2, 2π, 4π, 6π, para cá sendo um número positivo, a função também é nula. Se o x estiver entre 0 e π, a função é positiva. Mas se o x estiver entre π e 2π, a função está abaixo do eixo, então ela é negativa. Essa função é chamada de função periódica. Alguém chuta por que ele tem esse nome? Função periódica? Ou então chuta o que é um período? Período é algo que se repete, né? Então, uma crista inteira e um vale inteiro é comprimento de onda. Ela repete. Uma crista inteira e um vale inteiro é comprimento de onda. Uma crista inteira e um vale inteiro é comprimento de onda. Aí aqui continuaria. Uma crista inteira e um vale inteiro é comprimento de onda. E assim vai. Então, ela é uma função periódica, ou seja, ela tem um comportamento que se repete. E
E aí toda vez que o x for um número entre 0, né? Então entre π, ele vai estar entre dois valores de π, né? Entre 0 e π, depois entre 2π, 3π, 4π, 5π. Então toda vez que o x for do formato 2kπ menos 1 e 2kπ, a função é positiva. E toda vez que o x for entre 2kπ e 2kπ mais 1, a função negativa. Tá, deu para entender a ideia que é um período que é algo que se repete, que está acima do eixo é positivo, que está abaixo é negativo? Deu. Tá. Que função é essa? É a função constante, né? Y igual a 12. Se o x for 0, quanto é a função? 2. Se o x for maior do que 0, a função também é 12. Se o x for menor do que 0, a função também é 12. Foi? Sim ou não? Foi. Sim. Agora se eu tiver isso aqui, que é 6. Essa função é do tipo x igual a 6. Então não importa o número que eu coloque aqui, que eu relacione, que o x sempre vai ser 6. E aí aqui não é nenhuma função, né? É só uma questão de observação para a gente ver a diferença entre x igual a 6 e se fosse y igual a 6. Vou botar uma aqui para vocês fazerem. Vamos fazer juntos. Então vamos lá. 1x mais 2x vai dar o quê? 3x. 4y menos 4y vai 0. 8 mais 31, 39. 3 está multiplicando, vai com a operação inversa. X é igual a 13. Vou pegar o valor de x e substituir numa das equações. 13 mais 4y é igual a 18. 4y é igual a 5. Y é igual a 5 sobre 4. Certo? Certo. Tem que ser menos 5 sobre 4. Então, isso aqui me mostra que ele passa no x igual a 13 e no y igual a menos 5 sobre 4. E aí, se eu isolar aqui, ó, 4y é igual a 8 menos x, y é igual a 8 menos x sobre 4. Que vai dar menos x sobre 4 mais 2. Então,
dizer que ela passa no x igual a 2 e é uma função decrescente. Que ela passa no ponto de interseção. Agora vamos ver a outra equação. Menos 4y é igual a 31 menos 2x. Y é igual a menos 31 mais 2x sobre 4. E aqui o x é positivo, a função é crescente. E ela vai passar no menos 31 sobre 4, que com certeza é para cá, para baixo. Ó. E eu tenho que fazer aqui. Pronto. E ele se encontra aqui no ponto de... Gente, minha internet está horrível. Oi? Ô, minha internet está pipocando, está horrível. Ainda bem que está no final. Caramba. Mas eu vou... Tá gravando, aí de qualquer maneira depois você olha a gravação finalzinho. Tá. Tá? Então aqui, a primeira é decrescente e a que tá de vermelho é crescente. O que eu quis mostrar para vocês na aula de hoje é que quando a gente resolve equações lineares, né, parece que a gente só está fazendo um bando de número, mas tem um porquê por trás, tem uma razão. E no caso aqui, geometricamente, é mostrar qual é o ponto de interseção entre essas retas. Entendeu? Para poder a gente conseguir achar a interseção. Tá? Eu vou fechar aqui. Aí eu queria ver quem vai fazer a